Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós vamos falar muito sobre algumas questões de astrologia. Estamos aqui com o nosso querido astrólogo José Luiz Cardoso, que vai falar um pouco mais sobre como está ou como vai acontecer essa segunda quinzena de maio, e a gente tem alguns assuntos aí que eu quis linkar a respeito de algumas falas que ele deu ano passado, né? Mas daqui um pouquinho a gente vai falar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores. Nós temos RF Química, é uma empresa que trabalha com produtos para laboratório. E se você quiser produtos para laboratório, entre em contato através do site www.rfquimica.com.br ou através do WhatsApp 51 984 50 3492. Liga lá e fala com a pessoa responsável pela RF Química. Temos também Estúdio de Beleza Penélope, da nossa querida Nádia Marquise, que já esteve aqui algumas vezes falando sobre a sua especialidade, falando sobre autoestima. Ela que é especialista em manicure, pedicure, extensão de cílios, cabelo e também ela é muito especializada na área de tatuagem, né? Que são as maquiagens definitivas, então. Quer marcar um horário com a Nádia? É através pode ser o Instagram, Estúdio de Beleza Penélope, ou através do telefone WhatsApp 51 982 19 68 86. Nádia Marquise, o Estúdio de Beleza Penélope. Marca teu horário para te embelezar. José Luiz, que bom que tu tá aqui de novo. Mas essa semana a gente vai falar sobre algumas coisas que eu me lembro que o ano passado, numa das nossas conversas, tu chegaste a falar sobre alguma coisa que, pelo que tu olhou ali, eu não me lembro o que é que tu viu aí no teu mapa, que tu disse assim, ó, eu arrisco em dizer, o ano que vem vai ter conclave. E tivemos, né, uma coisa bem inusitada. Tivemos realmente o conclave e agora já foi escolhido um outro papa, né? Agora, no início de maio de 2025, dia 8/5/2025, tivemos aí a escolha do novo papa. Então, só para dizer que a astrologia é realmente algo que a gente pode se direcionar, como eu faço, né? Então, assim, me direciono muito pela astrologia, faço a revolução solar sempre, e sempre que tenho alguma dúvida, vou lá buscar como é que está, naquele momento, naquele mês, as questões que eu preciso e até as decisões que eu preciso tomar, né? Então, Sim. Seja bem-vindo. Se puder falar um pouquinho sobre essa questão, né? Acho que seria bem interessante. Olá, então. O ano passado a gente conversou um pouco sobre o planeta Netuno, né? Netuno representa a espiritualidade e esse ano ele está mudando de signo. Então, é uma coisa importante, e por isso daquela fala, né, do conclave, porque ele sai do signo de Peixes, que é um signo de água, de sentimento, de expressão das coisas, para um signo de fogo, né, Áries. E é uma coisa daí de fazer, é um início, Áries é o início das coisas. Então, é uma mudança. Como astrologicamente, quando a gente faz uma avaliação, né, dos planetas, Netuno rege a casa 12 e Marte rege a casa 1. Netuno rege Peixes e Marte rege Áries. Áries inicia, Peixes termina. Então a ideia disso, como esse planeta que representa a parte espiritual, ele saía da última casa para entrar na primeira, provavelmente uma mudança importante, né? Eu estou fazendo a relação para responder a pergunta do conclave, né?
Então, essa relação ela poderia simplesmente sair normal, iniciar um novo ciclo netuniano, né? Mas é que um ciclo netuniano ele é demorado, são 150 e tantos anos. E é uma coisa que tem que mudar. E ele é, como ele representa no mapa pessoal nosso e no mapa do mundo um tempo de, sei lá, no mínimo 15, 20 anos às vezes, então ele é um planeta de geração, ele vai mudar todo um planeta, aquela geração daquela época. Juntando tudo isso, um papa representa um todo, né, de uma religião importante no mundo todo, certo? Claro, tem outras religiões também, uma quantidade grande, mas a religião romana, católica e tal, ela tem uma abrangência muito grande no mundo todo, principalmente no mundo mais ocidental. Então, era possível ter essa mudança. Mas o mais importante disso tudo, no ano passado, vendo isso, né, o planeta, vendo a mudança dele para um signo novo, né, signo de Áries, que seria o início, era assim, ó, é o que está acontecendo agora, porque muda, né, e também porque a gente tem que fazer uma relação entre Saturno, que também está mudando de signo, e que vai para Áries agora, no final desse mês, trazendo e representando uma materialidade, né? Conjunto com Netuno, que representa uma espiritualidade. A meu ver, o que isso é assim? É a matéria e o espírito. O que é mais importante? Olha, eu não vou aqui entrar no mérito disso, né? Mas matéria e espírito, as coisas vão mudar. Nós aqui somos encarnados matéria. A espiritualidade, na verdade, a gente não sabe como é que funciona direito. A gente não tem a menor noção. A gente acha que tem, né? Mas não tem. Então são coisas que poderiam sim acontecer. Dito isso, então, assim, o conclave, ele era muito previsto, porque é a mudança da matéria. Foi por aí que tu tirou essa conclusão, essa ideia, essa conclusão, então, que poderia, diante da tua experiência de estudo, quando tem esse aspecto, pode que aconteça alguma coisa. E sim. tu também dizia que, dentro dessa questão espiritual, muita coisa ia mudar. Muita Isso. coisa ia mudar, assim como muita coisa vai mudar na parte da tecnologia que tu falaste, né? Que são sim. todos os aspectos que tu olha no teu mapa e aí tu tem mais ou menos uma noção dentro do estudo aprofundado que tu faz, é isso? Exato, exato. Porque Não é uma adivinhação, não. são coisas concretas de estudos profundos que tu traz essa informação para nós. A astrologia, ela não adivinha, né? Esse movimento planetário que está hoje no céu desenhado e que eu consigo materializar aqui no mapa astrológico, não meu nem teu, mas no mapa astrológico do mundo. Na verdade, eu botei aqui, porque é matemática, né? Eu botei aqui Porto Alegre, podia ter posto Brasília, Brasil, né? Podia ter posto eleger a Nova York como o centro do mundo, ou Londres, ou Pequim. Mas em qualquer um desses mapas, essas coisas que estão acontecendo no céu agora, eles vão estar no mesmo lugar. Só que vão influenciar em locais diferentes. Então o mapa, ele não adivinha. Através dos símbolos, a gente tem uma percepção, né, que a sabedoria das idades nos trazem, e aí dizem, olha, isso é assim, assim, assim. Então hoje se adequa ao o que a gente está passando nesse momento do mundo, né, nesse centenário, nesse milênio, e aí a gente pode estar falando. Mas é claro que espiritualidade é Netuno e materialidade é Saturno. Por quê? Porque Saturno quer manter o que a gente conquista. Saturno, ele é o aprendizado que a gente recebe durante o tempo de encarnado. Então, a gente precisa ter isso como... A gente precisa de
da alimentação, a gente precisa da mesa, a gente precisa satisfazer as necessidades pessoais do corpo físico, a gente precisa satisfazer as necessidades pessoais do corpo mental, e a gente precisa fazer as necessidades do corpo espiritual. Cada uma coisa representa um planeta. Uhum. Então, através disso, sim, através da revolução solar, do mapa natal, não é? Da sinastria, de vários trabalhos, várias técnicas que a astrologia tem, e a maioria, principalmente o mapa natal e a revolução solar, ela consegue nos dizer o comportamento desses planetas em tal época, tanto para frente como para trás, porque é matemática, eu consigo trazer o mapa para 1800, 1900, como para 2060, sem problema, né? Então a gente pode fazer essas, a gente chama de pré-visões, mas não adivinhações, é diferente. Sim. Né? E também nós, enquanto seres humanos, os planetas, eles dão os sinais que podem estar acontecendo em áreas da vida, mas eles não definem. Eles só mostram, olha, tem uma energia forte, como tem agora, hoje, a gente vai falar um pouquinho da Lua em Escorpião. A Lua está em Escorpião, ela já está. Agora, às 14 horas, por aí, ela vai estar exata. Então, assim, começa uma influência de Lua em Escorpião. Não quer dizer que isso vai afetar todo mundo da mesma forma. Não, vai afetar de acordo Acho que também depende de cada pessoa, né? Existe uma tendência, uma energia aí, e conforme as escolhas que a pessoa fizer, vai ir para um lado ou vai ir para o outro. Sim. Nós temos, até então, um livre-arbítrio cerceado, mas temos. Então, depende de como eu vou agir. Aquela energia que está ali, ela vai atuar de uma forma ou de outra. Sim. Trazendo talvez um benefício ou não trazendo um benefício, dependendo. O que a gente pode dar de exemplo, né? Eu tenho um endereço para ir para casa todos os dias, mas eu posso ir por um caminho ou por outro caminho. Uhum. Né? A consequência disso é eu tentar chegar nesse lugar. Agora, vai ser mais fácil por um caminho ou vai ser mais difícil por outro caminho, mas chegar de um jeito ou de outro eu vou chegar. Né? Só que a consequência vai ser boa ou não. Quer dizer, o chegar é a vida, a gente está aqui, não tem como mudar. Agora, como é que eu vou conscientizar algumas coisas que eu preciso para a minha vida? Bom, daí tem vários caminhos. Então a gente tem esse livre-arbítrio, mas o sinal planetário está ali. Não é? Ele está dito, olha só, nós estamos com o Sol em Touro, a iluminação do material, o apego, como é que nós vamos olhar isso? De qualquer forma, nós estamos com a Lua lá em Escorpião, que é a oposição, como é que nós vamos sentir isso? É o desapego. Nossa, então tem, né, vão pegar muitas coisas de várias pessoas, não é só de escorpioninos, não é só de taurinos, mas quem tem ascendente em Escorpião, quem tem ascendente em Touro, e os signos fixos, enfim, tem toda uma junção de coisas que a gente precisa avaliar nos símbolos para poder falar, não é? Uhum. Então a ideia da astrologia é poder a gente se basear na nossa vida pelos planetas que estão aí nos indicando algumas coisas. Né? Quando a gente pensa no sexto sentido, além dos 5 que a gente já tem, no 7º sentido, no 8º sentido, enfim, eu considero um desses sentidos a astrologia porque ela te encaminha para um norte. E aí fica muito mais fácil tu ter algum tipo de solução para aquilo que vai acontecer em dado momento lá na frente, ou também o que já aconteceu no passado, que chega um momento em que tu precisa transmutar isso. Né? Uhum. Mas então, voltando a falar tecnologia, em novembro do ano passado, Plutão entrou em Aquário. A tecnologia, ela explode. Né? Se eu tenho certeza do que falei, que em agosto, setembro desse ano, a gente não ia mais saber o que era no início desse ano, desse anos que a gente está mesmo, 25, de tanta coisa nova que vai acontecer, que está acontecendo. Se
a gente sair um pouquinho dessas, como é que se diz, das coisas mais caseiras, das desgraças pessoais que as notícias, as comunicações, elas procuram deixar a gente muito preso nisso, né? Dos desastres e tudo. Se a gente sair um pouquinho e começar a pesquisar, a gente vai ver que tecnologicamente tem muitas coisas assim que estão muito longe daquilo que a gente vive hoje. E isso começa a aparecer. Isso começa a aparecer agora. Então, começa a ter uma visão muito maior não digo soluções, mas de visões novas que podem modificar o nosso presente. Só que ainda não estão aqui. Mas tecnologicamente elas já existem. Só quem não sabe é porque a comunicação não chegou ainda para essas pessoas. Elas precisam saber coisas boas, mas também coisas ruins. Mas tem muita coisa. E aí a gente precisa olhar melhor isso, pesquisar melhor isso. Então... E, na verdade, pelo que tu está dizendo, essa transformação ela vai ocorrer, ela já está ocorrendo. E nós temos que nos preparar, porque independente de tu aceitar ou não, querer ou não, aquilo vai acontecer. E aí as pessoas precisam buscar esse conhecimento um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais profunda, porque todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos vendendo algo, né? Através do nosso trabalho. O trabalho. E aí o que acontece? Tu precisa ter um pouquinho de conhecimento, tu precisa estar, por exemplo, hoje nas redes sociais, o que as pessoas perguntam? Quem é o profissional tal? Ele tem Instagram, ou ele tem um outro rede social. Qual é a rede social da pessoa? Vai lá olhar quem é a pessoa, o que ela faz. Muitas vezes olha quantos seguidores tem, porque parece que isso tem, muitas vezes, para algumas pessoas tem relevância. Isso não quer dizer que a pessoa não seja boa no que faz se ela não tiver tantos seguidores. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas vão ter que, de alguma forma, buscar um conhecimento para poder permanecer fazendo o que faz e de uma forma boa, eficaz. Vai continuar fazendo bem o seu trabalho, mas vender isso vai depender muito também de como que tu estás no mundo dentro dessas redes sociais ou dentro da tecnologia, eu acho, né? A tecnologia até me lembra, né? Vamos falar do trabalho, né? Que é uma das áreas da astrologia. O trabalho, como é que se vendia o trabalho antigamente, né? Era lista telefônica. Lista telefônica. Era o jornal, os anúncios de jornal. De bairro. E isso se foi. Panfletagem. Isso não existe mais. Isso aí foi substituído pelas redes sociais, porque para te poder te mostrar, para poder mostrar o teu trabalho, tu tem que estar de alguma forma dentro de uma rede social, porque não tem como hoje em dia a gente... Melhor, antigamente eu acho que a abrangência era muito menor. Hoje a nossa abrangência vamos dizer, era de bairro, passou a ser da cidade, passou a ser do estado, passou a ser do país e passou a ser do mundo. Então as pessoas podem nos acessar com a maior facilidade da onde estiver. Olha só o crescimento disso tudo. Enquanto não sei nem se dá 50 anos, acho que bem menos, né? A lista telefônica estava aí. Né? O jornal tinha grande... Então, essa mudança tecnológica agora, de novembro do ano passado, 24 para 25, ela vai dar um boom ainda muito maior. Sabe aquela coisa do foguete? Porque tem coisas que a gente não sabia, que a gente vai vir a saber que a ciência já está lá, e tem coisas que novas a chegar, né? De tal forma que vai mudar tudo tecnologicamente. Por quê? Plutão em Aquário. É isso que ele traz. Isso foi feito lá em novembro. Mas voltando para agora, não é só trabalho, né? A vida pessoal não é só trabalho. Então as mudanças, por exemplo, agora a gente está se todo mundo der uma olhada assim um pouco mais abrangente dentro das redes sociais, a gente está no momento do caos. Porque se a gente olhar, vamos dizer, a parte comercial aí do mundo, né? Porque não tem como eu falar de ti, de mim ou das pessoas aqui. Eu preciso do mapa para isso, né? Mas o mapa aqui é um mapa que fala de um todo, de todo né? Uma cidade, de um país, no mundo, né? Então os planetas estão assim para mim agora. Estamos num caos.
Como é que a gente vai saber disso? Bom, é só olhar as notícias de modo geral, no mundo todo. O que está acontecendo? Né? Então, comercialmente, tá o caos. Não se sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque tem países, tem influências, tem... Aí, falando de países, eu estava hoje olhando que estava dando uma notícia lá que, os Estados Unidos não vão mais taxar durante 3 meses aquele valor, não sei o que, da China. Então vai ficar melhor. Pode até ficar melhor, mas eles terem taxado há 2 meses atrás, 1 mês atrás, isso criou um caos todo que deu a pandemia no mundo todo. Pandemia de o que nós vamos fazer, né? Pandemia por causa das doenças, né? Mas o que nós vamos fazer? Deu uma doideira, ninguém sabia para que lado ia. E o que aconteceu? Quem estava meio parado começou a se mexer porque, olha, agora eles vão fazer isso, olha, eles vão fazer aquilo. Então, todos os países começaram a se mexer de outra forma porque o boi estava na sala. E agora o que nós vamos fazer? Todo mundo se movimentou. Uhum. E ninguém sabe para que lado vai, na verdade. Mas todo mundo se movimentou. Caos. Isso é o caos. Para convergir com o que eu quero falar agora, entra Saturno, ele vai ficar conjunto com Netuno agora, no final desse mês, dia 25, 26, por aí, sei lá. Tem que olhar ali certo, mas não importa. É porque já está acontecendo, né? Na astrologia a gente não tem como dizer no dia tal vai acontecer isso. Não é isso. Isso a gente já vai sentindo, já vem acontecendo aos pouquinhos e vai mudando. Né? Então, para o final do mês, ele fica conjunto. Então, é a materialidade com a espiritualidade. Então, falando de materialidade, trabalho, né, valores materiais, mas espiritualidade. Aí a gente pode falar do conclave, a gente pode falar do Papa Novo, a gente pode falar das religiões aí na espiritualidade, ou um pouco mais ainda do que religião. Né? Onde é que nós vamos colocar a parte que a religião não fala, por exemplo, como o meio ambiente? O meio ambiente também não está mudando? Também está mudando, e mudando seriamente. Até por sinal, nós gaúchos aqui estamos, como é que se diz? Relembrando um passado, né? O ano passado, de um caos geral. Então nós, aqui, a gente passou o caos. O que é isso? Emocionalmente desequilibrado, materialmente desequilibrado, mentalmente sem saber o que fazer. É o caos. O ano passado a gente já passou isso aqui. E como é que a gente está tentando se recompor até agora? Né? Na verdade, foi uma perda geral em todos os sentidos. Emocionalmente perderam-se muitas coisas. Não é? Memórias, pessoas e coisas que tu não tem como tu refazer materialmente isso. Tu tem que te refazer pessoalmente isso com essas memórias que ficaram desse momento. Né? Materialmente, o Estado está se recompondo materialmente, né? As pessoas como é que estão? Então tem todo um arcabouço de coisas que a gente precisa se conscientizar de ter passado um momento difícil. Qual é o momento difícil? O caos que o mundo está passando agora. Claro, não foi só nós aqui o ano passado, teve outros, mas não importa. A nossa experiência ela foi grande e a experiência de todo o nosso país em relação a nós também foi grande. Não é? Sim. Foi todo emocionalmente uma coisa maravilhosa, até eu achei, em função da solidariedade que houve de todos os outros estados, inclusive outros países que se engajaram nas doações e apoio e tudo mais. E com certeza nós, gaúchos, a gente não esperava isso. Nós do Rio Grande do Sul. Né? Até porque a nossa colonização é muito individualista. Né? Então, com certeza a gente deve ter aprendido muita coisa aí, porque se não fossem essas pessoas, muitas das pessoas que passaram por isso tinham talvez nem passado, né? Teriam ficado naquele momento. Mas enfim, então o caos que eu estou falando é isso. E agora Netuno e Saturno vão ficar conjunto no final do mês durante um tempo, depois ele fica retrógrado, mas é também o caos. Mas aí tem duas coisas. Como a gente tem agora... Deixa eu olhar aqui. Só um parênteses aí, José Luiz, dentro dessa fala toda que tu trouxe, assim, né? Então, tu trouxe a realidade que a gente vive hoje no mundo. Mas esses aspectos
eles acontecem ao longo, né, da trajetória planetária, digamos, do mundo, de uma forma geral. É um Então, ciclo. nesse momento, com essa junção de alguns planetas e tal, e coisas que estão acontecendo por causa da, entre aspas, desorganização que muitas vezes existe dentro aqui do nosso plano físico, porque se nós estivéssemos melhor organizado, essas conjunções planetárias, essas coisas que estão acontecendo, reverberaria de uma forma melhor para nós. Positiva, De uma né? forma mais positiva. É. Então, as coisas que estão acontecendo aqui não é por causa das questões planetárias. Isso sempre aconteceu. A questão toda é como a gente vai se organizando, e aí, se a gente não se organiza ou a gente não faz, vai chegar um momento, como cada planeta tem uma característica, como tu diz, tem aquele que vem e avisa, e tem aquele que vem e diz, deu, né? Isso. Agora vai ser feito. E tem aquele que é o mais ameno. Bom, tá tudo ali, sempre foi. Se a gente fosse só seguir pelo que vai acontecer de ano a ano dentro da astrologia, a gente já tinha um grande Chance de direcionamento, acerto, né? uma chance muito boa de, como tu falou muitas coisas ao longo desses anos que eu conheço teu trabalho, tu falou um ano lá antes, 2 anos antes da pandemia, falaste alguma coisa assim. Depois, tudo que aconteceu com as águas, tu falou também, eu me lembro, num curso que tu deu, e a gente não sabia o que que era. Falou que vai muita coisa, muita água, muita coisa com água. Netuno, né? E aí a gente teve a enchente aqui o ano passado no Rio Grande do Sul. Então, assim, se nós tivéssemos mais digamos assim, esse olhar, ou essa disciplina, enfim, de buscar a astrologia, talvez tivéssemos menos tragédias, digamos assim, ou menos desconfortos. E talvez mais condições de prever algumas coisas que são ciclos, né? Que são a natureza. Daí até voltando, né, o que a gente falou, então essa coisa mais material, essa coisa mais espiritual, essa coisa mais religiosa. Mas essa coisa ambiental, para mim, ela é uma coisa, é um evento, né? É um ciclo que está acontecendo, normal de acontecer, mas que a religião, por exemplo, ela não tem o que fazer, mas a espiritualidade tem. Né? A espiritualidade, ela prevê isso. Agora, a consequência disso, não. A consequência é nossa, porque a gente tomou algum tipo de decisão sem ter o conhecimento necessário e que daqui a um pouco a gente foi relapso, a gente deixou passar algumas coisas e as consequências são essas. Se a gente mudar de consequência, quando chegar o ciclo novo e tiver tudo arrumado, não vai acontecer certas coisas externas, né? Agora, as internas a gente precisa curar, né? As internas a gente precisa curar, tanto que estamos aí entrando Lua em Escorpião agora, né? Que tem que curar? Não é o externo que tem que curar, é o interno. Porque curando o interno a gente consegue tomar decisões talvez mais acertadas para não passar tão mal com as coisas externas. E o que é externo? Hoje, para mim, astrologicamente falando, Netuno é externo. Muita água, muita espiritualidade, né? Saturno, ele é social, ele até não é tão externo quanto Urano, mas a gente tem um momento de uraniano aqui, ó, junto também, em conjunto, que é agora. Então, assim, é a lei não é da reciprocidade, como é uma das 7 leis herméticas, né? Que fala a lei da correspondência, né? Tudo que está em cima é análogo ou igual àquilo que está aqui embaixo. Então, o que está acontecendo aqui embaixo? Como é que a gente está... Aqui embaixo eu falo na nossa vida, na Terra e tal, né? Como é que a gente está se comportando? A consequência lá de cima já está pronta. A gente só está refazendo, está reverberando aquilo que a gente pensa, que a gente faz e que a gente sente. Né? Então nós temos um momento agora dentro do caos, né?
porque com certeza é caos, nós precisamos ter a noção do que nos está incomodando. Por que que a gente tem uma situação de conforto fazendo uma coisa que a gente não gosta? Já estou falando da lua Escorpião, tá? Mas é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer, porque quando a gente consegue limpar essa coisa emocional, nós conseguimos ter um pensamento mais limpo e iniciar uma coisa nova. Então, assim, é um momento difícil, mas quem vai resolver isso não é o governo, não é o político, não é o ciclo que vai acontecer. Isso independe de nós. A única mudança que a gente pode fazer, ela é interna. Vamos botar a máscara, vamos se ajudar, depois a gente começa a pensar nos que estão do lado, porque se a gente não conseguir se curar emocionalmente, nós vamos estar desequilibrados para seguir adiante. E aí as consequências provavelmente não sejam muito boas, porque as nossas escolhas vão ser desequilibradas. E talvez até esse próprio desequilíbrio, como tu fala, ele infelizmente nesse momento se faz necessário por causa das decisões mal tomadas, ou às vezes até aquilo que tinha que tomar uma decisão e não tomou, e aí chega um momento que a coisa estoura, daí tu vai ter que parar e rever tudo. É o momento de tu parar e ou ter que arrumar teu guarda-roupa, porque tu não tem mais como achar nada naquilo ali, tu tem que tirar tudo para fora e organizar tudo. Então, assim, talvez isso é ruim, é ruim. Mas também penso o seguinte, nem todo mundo está no caos. O mundo pode estar nos proporcionando várias coisas, mas aquelas pessoas que são mais organizadas, aquelas pessoas que estão mais despertas, que estão atentas para os sinais, para as coisas que estão acontecendo, elas vão se preparando de alguma forma. Então, assim, é uma questão de energia. É aquilo que eu sempre falo, é como se fosse uma escada. Tá todo mundo no primeiro degrau. Bom, aí tu começa a ver, isso aqui eu quero uma coisa melhor, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou me aprofundar. Aí, o que tu vem fazendo te coloca no segundo degrau. Muitas pessoas vão continuar no primeiro. E algumas vão ver se, eu também quero isso. Então elas começam a se preparar. E aí vai indo, segundo, terceiro e tal. E tem gente que vai ficar sempre no primeiro. Então o caos, ele tá muito para te tomar uma decisão. Quem sabe tu arruma e faz alguma coisa e vai pro segundo. Penso eu, tá? Entendo. Então, assim, nesse processo todo, aí entra a espiritualidade, entra a energia, e a gente tem que saber por que que algumas pessoas podem estar melhores nesse momento e outras não. Alguma coisa elas fizeram para estar melhor. Porque o caos que a gente fala de agora não é uma coisa que seja ruim, entendeu? Vai depender de cada um. Mas como é que acontece isso? Primeiro se pensa, depois a gente sente e depois a gente faz. A sequência é essa. O caos se dá porque a quantidade de informação boa ou ruim, verdade ou mentira, ela é muito grande. As pessoas não, elas não aprofundam, elas ficam só na primeira parte, que é o pensar. Na hora de sentir, vai sentir aquilo que pensou, como verdade, como certo, como sempre foi, como, sabe? Então, essa parte, a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa trabalhar isso. Então, hoje, daqui mais adiante, mais uns dias, Saturno conjunto com Netuno. Materialidade conjunta com espiritualidade. Bom, se a gente não conseguir pensar que a espiritualidade tem uma abrangência muito maior em relação a tudo, se a gente não consegue fazer uma reflexão sobre isso e entender que o todo somos nós somos uma parte do todo. Então a gente precisa se conhecer melhor, quer dizer, com essa lua de agora, desapegar algumas coisas. Mas se tu não conseguir fazer, o caos vai se postar, sim. Mas vai depender da tua frequência, vai depender da tua energia, não é? Vai depender de quais memórias tu guardou nesse tempo todo e qual é a atitude que tu vai tomar. Não é? Então, assim,
ele é um momento muito crucial, porque ele traz assim, o que eu vou fazer materialmente para melhorar o meu guarda-roupa, que nem tu falou. O que eu vou fazer? Não dá mais, eu não consigo achar nada aqui, eu tenho que arrumar isso. Será que faço ou será que não faço? Aí, enquanto eu penso, que é a primeira parte, enquanto eu penso nisso, eu ainda estou no caos, eu não sei o que fazer. É esse momento que a gente está passando. Agora, se eu escolher arrumar o meu guarda-roupa e deixar organizado, a consequência é quando eu voltar, eu vou achar as coisas no lugar. Vai ser muito mais fácil. Consequência, como daqui um pouquinho as coisas já começam a se organizar. Sim, mas se eu tô no caos e aí alguém diz, não arruma o guarda-roupa, deixa assim, compra um novo. Compra roupa nova, que não sei o quê. Bom, tu já vai criar um problema financeiro, econômico-financeiro. E a gente está no caos também econômico-financeiro do mundo, de todo mundo. Então, vai depender, são essas 3 coisas simples para fazer. É claro que nem todo mundo vai estar dentro do caos para cair. Não, mas se, por exemplo, eu estou numa atitude de meditação, né? Esses dias alguém me perguntou, mas o que a meditação faz para melhorar a vida das pessoas? Bom, uma das coisas que ela faz é isso. Mas a meditação é uma reflexão de mim. Eu vou tentar me conectar comigo e sair da conexão externa, quer dizer, o pensamento do todo não é o meu é um pensamento, e se eu não perceber, eu estou sendo dirigido por vários todos. Qual é o meu pensamento? O que eu sou? Como é que eu gosto? Como é que as coisas são para mim? Então, quando tu entra em meditação, tu é um observador do que está acontecendo. Então, muitas vezes, né, no nosso mundo de terapias integrativas, né, eu estou no mundo, mas não sou do mundo, não é? Por quê? Porque eu tenho esse olhar, é como se eu estivesse meditando. Eu sei que tem coisas importantes que vão definir algumas coisas na materialidade, mas eu preciso trabalhar isso com um olhar, né, de espectador e não de soldado, de estar trabalhando naquilo, de me envolver com aquilo. Uhum. Essa é uma forma da gente sair da Matrix, né? E o que a meditação faz? Ela te tira, como é que eu vou dizer assim? A comunicação toda, ela não consegue te achar. É como se tu saísse do endereço. Porque tu tá ali na rede social, tá na televisão, tá no livro, tá fazendo na vida, no cotidiano, aquela coisa toda que todo mundo faz. Todo mundo, às vezes eu olho, a gente tá andando na rua no fim de semana, no sábado, por exemplo, aí tá todo mundo com aquela sacolinha de supermercado. Todo mundo de sacolinha, indo para casa, porque o fim de semana, e aí tu pega na segunda de manhã, às 7 da manhã, os ônibus lotados, a gente na rua, todo mundo saindo para trabalhar. É tudo a mesma coisa. É uma boiada. A rotina. É a rotina, são todos fazendo sempre a mesma coisa, e tem pessoas que não saem nunca na vida disso. Então a meditação é te tirar daí, tu perde o endereço, então essas coisas não te pegam mais. Por isso que eu digo perder o endereço, entendeu? Porque elas não chegam mais em ti, não sabe qual é o teu endereço, tu tá fora, tu é uma pessoa que participa disso tudo, sim, mas tu tem noção disso tudo. Tu saiu do primeiro degrau, foi pro segundo. É o olhar na parte térrea do edifício, no primeiro andar, e olhar no 15º andar, tu tem uma visão outra. Então, o caos é só isso. Só que ele tá junto com os problemas econômicos de um planeta, financeiros de um planeta, também problemas na parte ambiental do planeta, que são ciclos, e isso tudo vem de fora para dentro e nos afeta. E aí causa o quê? O caos no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar inteiro. A gente precisa estar inteiro. Os caquinhos que estão aqui dentro emocional, por exemplo, que agora é um bom momento, Lua em Escorpião, é juntar isso. E se não tem como aquelas coisas quebradas de dentro, não tem como tu colar. Né? Só tem como tu colar aquilo que vem de fora. Porque o de fora é material. Agora o que vem de dentro, não. Então, o que tem de dentro, o que tu vai fazer? Ou tu vai escolher ficar, ou tu vai escolher não ficar mais. Então, é o momento de resolver isso, porque isso está à tona agora. Isso está visto, isso já aconteceu com qualquer um de nós, em alguma área da nossa vida.
né? A lua cheia em Escorpião nessa semana, nesses próximos 15 dias, como a gente começou a nossa conversa. Então ela vai trazer para nós o que? Ela já nos mostrou o iceberg. Quais são as memórias, quais são os sentimentos, quais são as emoções que nos atrapalham? O que nos faz mal e que a gente tem um benefício em segundo plano, e aí a gente acha que está muito bom assim, mas nunca chega a primeiro plano, a gente fica sempre com uma... eu faço, mas não gosto. Entendeu? Eu agrado, mas não queria. Eu queria fazer outra coisa. Mas eu vou fazer aqui porque eu preciso disso. Então tu fica vinculado, atrelado emocionalmente, sentimentalmente a algumas coisas. Então serve para todas as relações. Relação de trabalho, relação de sentimento, qualquer tipo de relação com o vizinho, relação com qualquer coisa. Relação econômica, relação financeira, relação... Então, o que a gente tem que fazer? O que está me incomodando que eu faço e que não? E eu já sei que isso me faz mal. Se eu botar isso de lado e não desapegar, né? Botar de lado é desapegar, Escorpião, desapegar do sentimento. Se eu conseguir botar isso de lado, a espiritualidade vai me dar chão de uma coisa nova. Eu não preciso ficar pegado a isso. Ela vai me dar chão, porque ela não me dá chão porque eu continuo fazendo isso. E o resultado sempre vai ser o mesmo. Essa lua Escorpião te dá isso na emoção, na memória, nas coisas do passado da vida da gente. Então ali tá filho, pai, mãe, como é que se diz? Os antepassados da nossa linhagem. Então... aí eu vejo qual é a saída disso, como é que eu vou resolver isso? Bom, a primeira coisa que eu vejo assim mais importante, e quem pode, né, fazer, não, eu sei que não é todo mundo, é o perdão, né? Que daí tu vai estar trabalhando essa lua muito bem, o perdão, né? Porque o perdão, né, ele é uma coisa assim, ele traz uma sobrecarga muito grande emocional. Não é? E não é fácil, né? Não, perdoar não é fácil de forma alguma, é um processo que vai indo um dia após o outro, é uma conscientização. Então, assim, é aquela coisa assim, primeiro, tu precisa olhar, para te perdoar, tu também tem que olhar para dentro. O que tem lá que reverbera aqui. E então, eu preciso entender algumas coisas para começar o processo do perdão, que não é uma coisa fácil. Sim. É que esse momento, Annelise, é o seguinte, é uma memória, é uma emoção que a gente tem já de muito tempo, e cada um no seu tempo, de alguma coisa que aconteceu e que tu carrega e não consegue se livrar, mas que tu já sabe o que é, só que agora ela voltou à tona de novo. Então tem coisas na vida da gente que hoje, emocionalmente, memórias ou até presente, né? Pode ser no presente, mas não é futuro, tá? É do presente para trás. Mas o presente é agora, então é para trás. E que a gente precisa refletir o que incomoda, porque isso está te travando de algum jeito. Só que agora esse momento não é de deixar ir e ficar tudo bem. Não, nesse momento tu tá com clareza do que tu tem que deixar ir. E aí, efetivamente, tem que fazer a escolha e aí deixar ir. Tu tem que fazer a escolha. Se não deixar ir, tu vai ficar no caos. Vai ficar no caos. Por quê? Que daí o perdão, ele é importante. Ele é importante porque é como se tu voltasse à tua estrutura antiga, sem esse problema. Tu fica inteiro novamente. O perdão é pra gente. O perdão não é pro outro. Então, se tu conseguir deixar isso para trás, tu consegue te refazer emocionalmente. O teu corpo emocional, ele retoma aquela forma verdadeira, antiga, não é antiga, mas modificada pelo tempo, né, pelo crescimento de consciências, mas novo, sem aquela trava, sem ter que carregar. Eu chamo essas coisas, as memórias de mochila, né, aquelas que a gente não consegue, tem que estar carregando as mochilas. Não precisa. Só que a gente tem que estar consciente do que vai fazer. Do outro lado, estou falando de Escorpião, emoções. Do outro lado, quem é a oposição a Escorpião? Quem é o oposto de Escorpião? Quem é na verdade, qual é o signo oposto a Escorpião? Touro. Materialidade. Então, para os taurinos, então tem que
o que na materialidade, né? A oposição, né? A touro, escorpião. Lua, 22 graus. Lá do outro lado, Sol, 22 graus. Então, só para falar um pouquinho da lua cheia. O que é lua cheia? É o Sol oposto à lua. Então, a lua está 22 graus em escorpião e o Sol está reverberando lá em cima em touro, mostrando pro signo de terra fixo, né, que é touro, o que nós vamos mudar? O que tu vai largar para poder seguir adiante? Tu vai querer continuar carregando essa, como é que se diz? Essa locomotiva toda? Ou tu vai precisar deixar algumas coisas para poder seguir mais rápido, para poder acertar o teu caminho? Daí é o desapegar, né? Desapegar material daí. Desapegar material. Por isso que essa lua é extremamente importante. Tu tem que desapegar na materialidade também. Gente, a roupa tá velha, precisa trocar. O sapato furou. Não é? Aquele carro velho que tá lá há 20 anos, cheio de mato, não vai andar mais. Gente. Tem que dar um jeito naquilo, a energia parada. Então, também é um tipo de desapego que está acontecendo nesse momento. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não. Tu já sabe que isso é um problema, porque tem reclamações. Tu já sabe que isso te faz mal. Então, assim, toma a decisão. Ou resolve, ou continua com isso. Mas se tu não resolver, e o resolver é tirar isso desse lugar parado, tu não vai botar um carro novo na garagem. Tu vai continuar com aquele carro velho lá. A espiritualidade... que, na verdade, não vai te dar uma coisa nova. É a conscientização. Conscientização. Porque quando tu conscientiza, tu começa a olhar para aquilo e perceber assim, o que isso tá fazendo? Não tá me acrescentando em nada, então tá só ocupando espaço, eu tenho que tirar daqui, deixar para trás, para que outras coisas venham. Se eu quero coisas melhores, eu tenho que abrir espaço para vir coisas melhores. E quando fizer isso, não ter ressentimentos. Não ficar achando que fez errado. Não, tem que ter certezas. Na verdade, a certeza de que vai dar certo. E o pensamento, na verdade, o pensamento também, né? Mas a palavra, ela tem poder. E aí tem um outro aspecto aqui que a gente fala de Plutão, né? Deixa eu olhar aqui aonde é que ele tá. Plutão tá aqui. Plutão quadrado, Plutão em quadratura com o Mercúrio. Quer dizer, transmutação da fala. A palavra tem poder. Então, veja bem o que tu vai falar nessa decisão que tu vai tomar. Se tu tomar a decisão e ficar achando que, mas eu fiz errado, mas não sei o quê, palavra tem poder. Vai acabar acontecendo aquilo que tu tá falando. Então, cuida bem o que fala. Cuida bem o que fala. Porque depois que tu tomou a decisão, tu tem que seguir. Por isso que eu digo, pensa que vai dar certo. Porque onde tu tirar o problema, vai vir a solução. Vai dar espaço para chegar coisa nova e tu poder seguir. Senão, não. Então, é por esse momento todo que eu falo do caos. É uma decisão. Só que eu não tenho como falar das pessoas, repetindo, né? Mas a gente tem como se observar o mundo todo, esse aspecto ele está muito forte. Então é um limite. A gente pode cair no caos geral, de modo geral, falando de mundo, de forma que quem é que vai resolver isso? Quem resolve no mundo são as pessoas que têm esse poder. Não é? Então tem pessoas poderosas no mundo que vão tomar alguns tipos de decisões e que vai afetar todo mundo. Mas se eles fizerem essa reflexão dentro de um todo, as coisas ficam melhores, aí não acontece. Mas a gente pode fazer isso dentro da gente. No momento que a gente fizer dentro da gente, a gente vai reverberar essa energia, essa frequência para todo mundo, inclusive os que mandam no mundo. E isso que tu tá falando tem a ver com essa... lua cheia em Escorpião. Isso, lua cheia em Escorpião. Tá, e essa lua cheia em Escorpião, conforme o que eu fizer agora, que a lua, ela tem duração de 7 dias, né? Isso.
Mas conforme o que eu fizer agora, então, essa semana é uma semana, quando tá a lua cheia em escorpião, é uma semana muito importante, porque tu tem que tomar decisões, mas também tá em ressonância com algumas coisas que estão acontecendo a nível maior Agora, planetário. por exemplo, a lua cheia. E isso vai reverberar nas outras semanas, nos outros restantes dos meses. E uma Exatamente. coisa que eu acho bem interessante a gente falar é sobre esse nosso próximo quadrimestre. Então, a gente finalizou um, estamos iniciando o outro. Então, tudo é muito importante. A decisão que eu estou tomando essa semana pode reverberar durante o mês inteiro e durante o quadrimestre inteiro, e assim vai. Se a gente fizer uma relação e uma reflexão sobre a lua, nós começamos com a nova crescente cheia, certo? A nova há 15 dias atrás, a crescente há 7 dias atrás e agora a cheia. Então, o que a gente começou lá na nova, agora a gente está enxergando. Então, esse assunto de todos nós, ele já existia. Agora a gente só está enxergando ele. E agora, enxergando, a gente pode resolver o que fazer. É a lua cheia. Sabe? É o sol. Tudo se mostra. É o sol mostrando a lua. É a lua mostrando o sol. Só que o que dá um tema um pouco mais abrangente, porque ela é em escorpião e touro. É nesse eixo. Escorpião, memórias, emoções, sentimentos, e touro, materialidade. O que a gente vive enquanto ser humano encarnado? O que a gente vive é isso. A gente vem aprender a viver isso. Né? A lidar com as suas emoções e ver o que a materialidade traz para o crescimento espiritual e não material. Então, é uma lua importante. Só que ela é reveladora daquilo que tu já vinha fazendo há 15 dias atrás. Então, agora tu está enxergando e aí tu vai tomar uma decisão emocional ou material. Uma decisão emocional, não quero mais isso para mim. Resolvo assim, material, vou ter que vender isso aqui, não quero mais isso, e aí vou tirar isso da minha frente para mim poder resolver. É essa a decisão a tomar. Né? Então, Só que eu preciso ter noção que estamos transmutando memórias, estamos transmutando emoções, mas também estamos transmutando materialidades, coisas que a gente pega, o hardware da máquina, a gente está modificando isso. E para que isso dê certo, porque não tem volta, é uma transmutação. A gente precisa saber o que pensa, o que fala, o que diz, para que isso se fortaleça na frente. Lá aonde? Na próxima lua, que é a lua minguante, é a lua da colheita, né? É a lua onde a gente tira tudo da terra, daquilo que a gente plantou, que foi legal ou não, não é? E aí depois começa-se de novo a semeadura, que é a nova. Então, o próximo ciclo é a colheita, nós estamos enxergando o que aconteceu nesses últimos dias. Isso falando só da lua, tá? Só da lua. Então quer dizer que nesse período muitas coisas podem acontecer, muitas decisões podem ser tomadas, é o período mais que claro. vai envolver outras pessoas. Sim, também. é o período mais importante. Que ele é o resultado daquilo que eu pensei. E agora eu vou tomar algum tipo de atitude. Né? Ele é o resultado do que como eu falei no início, a gente pensa, a gente sente e a gente faz. Eu pensei, senti, porque agora eu tô com aquilo escrito e tô vendo o que está acontecendo, né? E agora para que eu vou tomar uma decisão, vou fazer. Então a lua cheia, ela é uma lua importante por isso. Ainda mais falando de escorpião, de touro, que são essas oposições que falam sei lá, eu chamo do eixo da encarnação, né? Porque é matéria e sentimento, que é o que a gente vem curar aqui, né? Então, bem importante essa lua. Né? É uma lua que quer poder. Poder de quê? Aí vamos falando tipo... uma lua escorpião, ela é sedutora, ela é uma lua que é investigativa, ela é uma lua, como é que eu vou dizer assim, diferente, ela chama atenção pelo diferente, assim.
Mas na verdade, no fundo, ela quer a atenção. Então ela atrai porque ela precisa de atenção, ela precisa de cura para isso. Né? Então quem tem lua escorpião, ele pode ser uma pessoa sedutora, mas o que ela quer é a atenção daquelas pessoas. E que ela não tem, por isso que ela é. Por isso que ela faz isso, né? E ruim ou bom, não sei. Mas é essa a tendência. Mas no momento que curar, como é que vai curar? Vai curar olhando aqui a astrologia, vai curar tentando saber o porquê dessa lua, né? Como é que vai curar? Cura quando tu entende que o que eu procuro do lado de fora. É Então, um trabalho maravilhoso, cura. assim, que traz uma grande uma possibilidade das pessoas poderem realmente olharem para sua vida, olhar o que precisa ser modificado, e nada é por acaso. Se tu nasceu sob o aspecto daquele céu, naquele dia, naquele horário, ali tem Naquela muito cidade. aprendizado, muito resgate, muitas coisas que boas também, mas também, sobretudo, porque nascemos aqui nesse plano, dentro da espiritualidade, estamos aqui para aprendizado, não estamos aqui para passeio. Isso não quer dizer que tenha que ser ruim, pode ser muito bom se tu também fizer estar atento a tudo que acontece, buscar esse autoconhecimento e também esse despertar. Eu acho que o despertar é uma das coisas mais importantes para fazer com que a tua vida possa fluir de uma forma melhor, né? Sim, sim. Com certeza, se tu tem essa noção, tu pode tomar decisões decisões diferentes e ter resultados diferentes, né? Eu acho isso extremamente importante. Eu gosto da rotina, eu acho que a rotina ela é importante, mas ela tem que ser com o olhar do observador de quem medita. E a meditação não é ficar zen, sentado, não é só isso. A meditação é a observação. Em qualquer momento a gente pode estar parado numa esquina observando os acontecimentos. Isso é meditação. Né? Isso te tira do envolvimento com aquela situação. E aí, com isso, tu tem uma visão mais clara de qual é a decisão que tu vai tomar. Não é? Então, isso ele facilita a vida das pessoas. Ele dá mais base, a pessoa fica mais segura daquilo que quer, daquilo que sente, daquilo que gosta, né? Então, é importante a gente ter esse olhar. Não é? Muito bem, José Luiz. Tu tem mais alguma coisa para nos trazer aí? A gente está já chegando no nosso final, mas esse assunto sempre é muito importante, né? Sim, sim. Não, o que eu tava, eu não sei se eu terminei de falar em relação ao perdão, né? Então, assim, o perdão, assim, ele não é um ato de claridade em que a gente escreve no livrinho lá para ascensionar. Não é isso. E também não é da boca para fora, o perdão, ele é Não, muito ele coração, não é da né? boca para fora. Então, o que assim, ó, se a gente entender que ele tem uma profundidade muito maior, né, do que pode apresentar, né, eu posso chamar isso de até um ritual de alta magia. É uma coisa importantíssima o perdão, né? Por quê? Porque ele em si mesmo, tá, a gente volta para dentro, não é? E encontra o caminho do poder, o próprio caminho. A gente se livra. E o caminho da paz também, porque quando tu consegue perdoar alguém, tu se liberta, é tu que se liberta de algo que tá te incomodando há muito tempo. Isso, e aí tu consegue se recompor. E outra coisa importante, mas como é que eu vou fazer isso? Porque a outra pessoa, como é que ela vai ficar, como é que ela não vai ficar? Bom, tem o dito da máscara aquele, né? Que primeiro eu boto para mim respirar, para depois eu poder ajudar os outros. Mas, olha só, o outro tem o livre-arbítrio dele, o outro tem a espiritualidade dele, ele também tem condições de fazer o que tu tá fazendo para ti. Então, talvez com essa tua decisão, se tu acha que vai estar fazendo um mal ou alguma coisa para outra pessoa, daqui a um pouco tu está fazendo um bem, porque nesse momento ele vai
pelo, pelo rigor da situação, vai ter que tomar algum tipo de posição e vai se melhorar. Entendeu? Ele vai mudar, porque ele também vai entender que daquela forma não dava mais para ser. Porque se tu estava insatisfeito emocionalmente lá, com aquela memória, talvez essa pessoa também. Então tu tá liberando essa pessoa para ir embora também da tua vida. Quem sabe tu não era a pessoa que estava fazendo mal para essa outra. Uhum. Quem sabe não é o contrário, que a gente tá sempre achando que nós somos, né? Então se tu liberta ela, tu também te liberta. Então o perdão, ele é esse tipo de libertação. E isso não tem valor material. Isso não se compra, por mais que tu tenha, por menos que tu tenha. E aí te dá uma abertura, um sentimento tão bom, uma paz, uma tranquilidade para te poder seguir adiante, que é assim, sem limite. Maravilhoso. Acho bem importante isso. Então a gente está chegando ao fim. Esse assunto sempre é muito instigante. Eu acredito que todas as pessoas tinham que ter um pouquinho de conhecimento de astrologia, porque a gente pode direcionar muito a nossa vida dentro daquilo que a gente precisa. E o porquê que nós estamos aqui, porquê que cada pessoa nasceu num determinado horário, sobre o signo tal, o que aquilo significa, quais as características. E eu acho que a astrologia é uma das coisas que nos direciona de uma forma muito boa, nos dando esclarecimento para tomar as decisões que a gente precisa, né, José Luiz? Tu quer deixar aí a tua rede social, o teu contato, o teu WhatsApp, se as pessoas querem fazer o mapa astrológico ou até mesmo a revolução solar e aqueles outros trabalhos que tu fazes, né? Tu dá curso, inclusive. Sim, a minha rede social é Astrologia Reencarnacionista, né? E entrando ali tem o WhatsApp, que dá para entrar em contato comigo ali, com o pessoal que me ajuda. Revolução Solar, aquele movimento adiante de meses na frente, né? Para a gente entender o que os planetas, aonde eles vão estar postados e o que eles vão reverberar no nosso mapa, e aí a gente pode estar entendendo mais ou menos o que pode acontecer naquelas datas. Então, a Revolução Solar é bem legal de fazer, né? Pode fazer 6 meses, pode fazer de 1 ano, né? E aí vai dar uma facilidade para que a pessoa possa, talvez, mudar alguma coisa antes que aconteça, né? Depois, claro, o mapa natal, ele é uma coisa de autoconhecimento, não é? É uma coisa que ele vai te dar, assim, pontos, apesar de a gente achar que se conhece todo, mas tem pontos, tem coisas ali que elas ciclicamente elas acontecem na vida de cada pessoa, sempre, ciclicamente sempre acontece. Elas podem ter mudanças, sim, elas podem, mas como a gente tem um tipo de educação que é sempre a mesma e que não pode mudar, geralmente os resultados são sempre os mesmos e não mudam. Então, quando a gente tem a noção de quando é que isso está acontecendo, a gente pode hoje, com o conhecimento que a gente tem, refletir e fazer diferente, para ter um resultado diferente. É isso aí. Então o mapa natal te traz essa oportunidade. Além de tem muitas pessoas que não entendem por que tal coisa acontece, e aí vai entender, porque tem um planeta aqui, numa casa ali, num signo tal. Então é uma forma de autoconhecimento. E aí fica mais fácil a gente se entendendo como o negócio dessa lua, né? A posição hoje da lua cheia, sol e lua um de frente para o outro, né? De que a gente precisa tomar algum tipo de decisão. Quando é que a gente toma um tipo de decisão certa? Quando a gente se conhece. Quando a gente não é influenciado. Quando a gente tem noção daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu sou. Aí eu tomo uma decisão boa. Agora, se eu tô cheio, ouvindo um monte de barulho, ouvindo um monte de opinião, tentando ser o garçonete de todo mundo, atender todo mundo, não vou conseguir. Não vou conseguir tomar uma atitude certa, né? Então, sim, essas coisas são importantes para que a gente saiba. Aí o mapa natal, então, ele traz isso pra gente, né? Aí, claro, tem sinastria, né? Que seriam 2 mapas, 2 pessoas, né? Fazer o que elas se aproximam mais
ou tem mais desafios, enfim, dá para fazer. Tem o curso de astrologia, que está para ser lançado agora mais adiante, mais um mês aí, que terminou há pouco. E aí vou botar nas redes, né, o cursinho, que a gente fala daí sobre tudo, como é que se faz, como é que se lê um mapa, só que a gente faz através de uma mandala, né, que eu tenho uma mandala grande que eu coloco no chão, e aí ali tá os 12 signos, tá, tem um monte de explicação e a gente faz como se fosse assim, estudar astrologia na prática, né, então quem estuda comigo, ele participa daquela mandala ali, e aí fica muito mais fácil de aprendizado, né? Essa última turma foi assim, foi muito bom. Então, também tem esse trabalho para colocar, não é? Para todo Maravilha. mundo. Muito bom, José Luiz. Com certeza tu virá de novo para falar uma coisa que as pessoas às vezes não entendem o que quer dizer, né? O que cada planeta quer Representa. representa, qual é a característica de cada planeta. E também as casas que tu fala, né? Então, o planeta tal tá na casa tal. São coisas que a pessoa que é leiga não entende direito, né? Isso. E isso seria bem interessante tu vir e falar para nós em algum momento, rapidamente. Claro. Está aí. Então, muito obrigada pela tua presença. Foi muito bom tu ter vindo esclarecer de novo para nós. Essa semana é uma semana de bastante tomadas de consciência e decisões. Sim. Então, é uma semana de transformação, né? Então, que a gente tenha uma consciência maior na hora de tentar decidir, né, da melhor forma possível. E agora eu quero, então, novamente agradecer aos nossos apoiadores. E a gente tem o RF Química, produtos para laboratório. É uma empresa que vende equipamentos e utensílios para laboratórios. E para entrar em contato é através do site www.rfquimica.com.br ou com WhatsApp 51 984 50 34 92. Temos também Estúdio de Beleza Penélope, da Nádia Marquise, ela que é especialista em manicure, pedicure, extensão de cílios, cabelo e tatuagem. Quer marcar o teu horário para te embelezar e ficar pronta para a semana? Entre em contato lá com a Nádia Marquísio no seu estúdio de beleza Penélope através do WhatsApp 51 982 19 6886 ou através do Instagram Estúdio de Beleza Penélope. Pessoal, estamos terminando então o nosso episódio de hoje, agradecendo, pedindo para o pessoal aí se inscrever, compartilhar e deixar comentários e até mesmo entrar em contato, né? Dizendo assim, tipos de assunto que vocês queiram dentro desse que a gente vem trazendo aqui, o podcast Buscando Equilíbrio. E até a próxima, então.